acompanhamos um grande desdobramento no caso de grande repercussão envolvendo um ex-astro do futebol americano e escolha de primeira rodada do draft. Um suposto assassino que, segundo os investigadores, recorreu à inteligência artificial na tentativa de encobrir seu suposto crime. Um grande júri acaba de indiciar Darren Lee pelo assassinato de sua noiva. Imagens de câmera corporal registram como ele agiu na chegada dos policiais, e vamos mostrar esse vídeo para você. A pena de morte ainda é uma possibilidade, mas os promotores retiraram uma acusação importante. E isso está levantando novas questões sobre o quão forte pode ser o caso deles e para onde esse caso pode ir a seguir. Estamos acompanhando o caso apresentado pela Law and Crime. Quero que você volte cerca de uma década atrás, para o Sugar Bowl de 2015, é um dos maiores jogos da história do futebol americano de Ohio State. Os Buckeyes derrotaram o Alabama durante sua campanha pelo título nacional universitário naquele ano, e o MVP do Sugar Bowl foi o linebacker Darren Lee. Agora pense nisso, ele era uma estrela, uma lenda do futebol americano no topo do mundo. Isso foi só o início financeiro para Darren Lee, pois meses depois ele seria escolhido na primeira rodada, 20º no geral, pelo New York Jets. E ele continuou a ganhar milhões de dólares na NFL. Mas agora ele está enfrentando uma possibilidade muito real de passar o resto da vida no corredor da morte. Então, embora Lee tenha sido selecionado em 2016, ele assinou um contrato no valor de aproximadamente 10 milhões de dólares. Ele meio que foi uma decepção. Ele não ficou muito tempo na liga. Ele passou por vários times em cerca de 4 anos, jogou pouco mais de 50 partidas e saiu da liga sem destaque. Mesmo assim, ele ganhou milhões ao longo da carreira. Menciono seu histórico para que você entenda quem é Lee e sua origem. Mas o foco deste caso não é futebol americano. Quem se importa com isso diante do assassinato brutal de uma mulher que tinha toda a vida pela frente? E Lee é acusado de tirar a vida dessa mulher. O nome dela era Gabriela Perpétua. Ela tinha 29 anos e seu obituário mostra que ela trabalhava como enfermeira e era amada por muitas pessoas. Vemos muitas fotos dela passando tempo com a família e amigos. Agora, a família dela entrou com uma ação civil por morte injusta contra Lee, pedindo 50 milhões de dólares. E esse processo lança luz sobre o que eles acreditam que aconteceu dentro da casa onde ela morreu em fevereiro deste ano. Vamos retornar àquele dia antes de chegarmos a esses novos desdobramentos sobre a acusação formal e a retirada da outra acusação. Vamos comentar o relato da polícia sobre o ocorrido naquela casa perto de Chattanooga, Tennessee, em 5 de fevereiro. Sunset, RCP em andamento, mulher de 29 anos. Agora, Lee foi quem ligou para o 911. E você tem que se perguntar, essa foi a ligação de um namorado preocupado ou foi a ligação de um assassino tentando encobrir seus rastros? Vamos falar sobre o vídeo da câmera corporal visto neste caso. Eu acho que isso é realmente importante porque mostra como esse ex-astro do futebol agiu quando a polícia chegou à casa dele. Eles fazem essa descoberta horrível. Observe a linguagem corporal de Lee ao conversar com os policiais. Esse vídeo da câmera corporal foi mostrado em uma audiência para avaliar se havia indícios suficientes contra Lee. As câmeras da WTVC conseguiram captar o vídeo da câmera corporal. Vamos assistir. Então Lee diz aos policiais que não faz ideia do que aconteceu, que ele encontrou Gabriela inconsciente no sofá. Você também observa a linguagem corporal dele. Admito que pode ser subjetiva e interpretada de formas diferentes, mas ele parece relativamente calmo. E quando você ouve sobre os ferimentos que Gabriela supostamente sofreu, isso realmente levanta algumas questões importantes sobre o que aconteceu dentro da casa. De acordo com o processo movido pela família de Gabriela, ela sofreu, abre aspas, ferimentos corporais graves, incluindo, mas não se limitando a trauma contundente na cabeça resultando em grave lesão cerebral, fratura na coluna cervical, pescoço, múltiplas perfurações e facadas no peito, no abdômen e na perna, extensas escoriações e hematomas no lado esquerdo do rosto e marcas de mordida humana encontradas em seu corpo, compatíveis com uma luta física violenta e agressão intencional.
Vamos falar sobre uma prova crucial neste caso para a acusação. E é sobre o que Lee supostamente fez antes de ligar para o 911. Mensagens, perguntas que ele fez ao ChatGPT. E eu vou mostrar essas mensagens para você em apenas um momento. Antes, precisamos mostrar outras evidências importantes achadas na casa. Os respingos de sangue que a polícia afirma ter encontrado. Quero que assista aqui na audiência para determinar se havia indícios suficientes, um policial explicando o que foi encontrado na casa. Topo da escada no corredor em direção ao quarto principal. Todo esse azul no vídeo é o sangue que as autoridades dizem ter encontrado na casa. Aqui você vê o azul indicando onde o sangue teria sido achado na sala de estar. Também dizem que foi encontrado em um vaso sanitário. Também teria sido encontrado em um banheiro. Foi encontrado por toda a casa, até mesmo na BMW de Lee e também na cozinha. Então agora vamos trazer a parte sobre inteligência artificial, porque está claro que essa foi uma cena horrível que as autoridades encontraram. E isso realmente levanta algumas questões, já que Lee parece estar apenas confuso sobre o motivo de sua namorada estar sem reação. Os promotores afirmam que, ao examinar o telefone e o computador dele, encontraram perguntas que ele teria enviado ao ChatGPT, agindo como conselheiro jurídico antes de ligar para o 911. O Estado considera isso uma prova condenatória. Vamos retomar essa audiência. E, neste momento, vemos um policial explicando algumas das perguntas que Lee fez para a IA. Este seria o verde. A nota seria o Sr. Brady, porque essa é a pergunta dele para mudar. Então, novamente, há algumas perguntas importantes aqui que precisam ser respondidas por Lee e sua defesa à medida que o caso avança. E algumas dessas perguntas são: por que a história que ele contou à polícia, que acabamos de ver no vídeo da câmera corporal, não bate com as perguntas que ele vinha fazendo ao ChatGPT antes dos policiais chegarem? Ele foi muito mais detalhado no que supostamente perguntou ao chatbot do que foi com os policiais, quando disse que não fazia ideia do motivo de sua namorada não reagir. Agora, para ser justo, nós só vimos um trecho do vídeo da câmera corporal que existe. Os promotores afirmaram ter cerca de 30 minutos de vídeo da câmera corporal, mas na audiência para determinar se havia causa provável, mostraram só de 5 a 10 minutos. Então, nós não sabemos o que mais Lee supostamente disse às autoridades. Vou mostrar uma das mensagens que Lee supostamente enviou ao chatbot, recém-apresentada no tribunal, para que você veja nessa tela. Ele supostamente perguntou, abre aspas, não sei o que fazer agora. Minha noiva fez aquela loucura de novo, e agora ela está muito machucada. Eu acordo e ela está com os 2 olhos inchados. Eu não fiz nada. Foi auto-infligido. Ela se esfaqueou, cortou o olho, não sei, mas ela não está acordando nem respondendo. O que eu faço? Lee não diz nada disso no vídeo da câmera corporal que assistimos. Agora, outra pergunta daqui para frente é: como ele não sabe de nada sobre o que supostamente aconteceu com ela? Havia todo esse sangue que supostamente foi encontrado pela casa, no carro dele, no banheiro, na cozinha. Mesmo assim, ele diz às autoridades que tentou acordá-la, perguntou se queria comida, mas ela não acordou. Então ligou para o 911. Mas, novamente, outra grande questão aqui para a defesa à medida que o caso avança. Então, agora quero entrar nessas novas informações que temos sobre o caso, porque um grande júri acabou de ouvi-las e indiciou Lee por homicídio em 1º grau. Se Lee for considerado culpado, passará o resto da vida na prisão. E os promotores também ainda não decidiram se vão querer buscar a pena de morte nesse caso, uma decisão que, segundo relatos, será tomada nas próximas semanas. Agora, em relação a Lee e as acusações que ele enfrenta, ele está enfrentando uma acusação a menos do que antes da acusação formal. Os promotores retiraram uma acusação de adulteração de provas. A Associated Press afirma que isso permite focar na principal acusação de homicídio em 1º grau. Também é importante notar, e será interessante ver quanto isso influenciará se for a julgamento. E à medida que esse caso avança, é importante notar que essa não é a primeira vez que Lee teria sido violento. Quando foi preso em fevereiro pelo assassinato de Gabriela, segundo a AP, Lee estava em liberdade condicional no condado de Franklin, Ohio. É lá que fica Columbus e no condado de Alachua, na Flórida. Ele foi acusado de 3 supostas agressões distintas, incluindo supostas agressões contra sua mãe e a mãe de um de seus filhos.
Antes de chamar o nosso especialista, quero mostrar isso na tela porque, em casos de suposta violência doméstica, é muito importante que as pessoas saibam que existe ajuda disponível. Se você ou alguém que você conhece precisa de ajuda, pode entrar em contato com a Central de Apoio à Violência Doméstica. O número é 1-800-799, SAFE, que corresponde a 7233. E você também pode enviar a palavra START para o número 88788. O serviço está disponível 24 horas por dia. Agora contamos com a presença do advogado criminalista Eric Fetus para comentar o caso. É sempre um prazer tê-lo no Law and Crime. É curioso como o ChatGPT e outros chatbots de IA ficaram mais populares. Vimos, em certos casos, pessoas acusadas de crimes recorrendo ao ChatGPT. O que você acha do que Darren Lee supostamente perguntou à IA antes da polícia chegar à casa dele? Bem, algumas coisas. Esses réus não percebem que todas as minhas mensagens, ligações e e-mails podem ser vistos, mas acham que o ChatGPT é algo secreto, diferente. Não entendo. Tipo, isso claramente vai ser obtido por meio de intimações judiciais e de análises forenses digitais. E então, quando você olha para isso, sabe como parece? Existem várias interpretações, eu acho, Cris. Uma interpretação é que ele busca atendimento médico sem acionar a polícia. Isso seria por ter feito algo errado ou por algo ruim ter ocorrido e ele está em liberdade condicional. Existem várias interpretações. Mas eu acho que há muitos detalhes interessantes nessas perguntas para o ChatGPT que, no geral, não parecem tão bons. Porque eu acho que para a defesa dele, porque por um lado, olhando de fora você pensa, isso é certamente suspeito se alguém vai ao ChatGPT e faz esse tipo de pergunta, mas eu não sei se isso ajuda na defesa dele dizendo isso. Tipo, ele realmente diz, eu não fiz nada na mensagem e também fala algo como, ela está fazendo aquela loucura dela de novo. E não está claro qual é o histórico de saúde mental da Gabriela ou qualquer coisa assim. Mas pelo menos se você é um advogado de defesa, você fica limitado a usar isso como defesa agora, que seria dizer que ela tinha algum tipo de problema e de alguma forma fez isso consigo mesma, considerando que é o que parece. Ele perguntou ao chatbot nessas mensagens. Certamente essas declarações serão usadas contra ele, e isso significa que as defesas dele estão limitadas? Não necessariamente. Sabe, existem outras defesas possíveis que podem entrar em jogo. Existem possíveis defesas relacionadas à saúde mental. Existem outras maneiras de caracterizar o que a defesa acredita que aconteceu. Mas, sabe, quando você entra naquela sala de audiência, Cris, você não pode negar algo que está preto no branco, que é demonstravelmente presente. Aquilo aconteceu. Então, você tem que determinar, ei, qual é a interpretação apropriada disso? Como posso apresentar isso ao júri de forma consistente com nossas outras defesas? Quando se trata talvez de algumas dessas questões preliminares que estão acontecendo, se isso chegar, sabe, à fase de julgamento, quero dizer, o quão difícil é isso? Se a polícia disser, vasculhamos legalmente o telefone com mandado e achamos o que ele pesquisou no ChatGPT pouco antes da chegada dos policiais à casa dele. Como um advogado de defesa pode tentar excluir isso como prova? Então, isso é um pouco diferente. Se eles passaram pelo processo de mandado de busca, isso significa que um juiz já disse: olha, há motivos razoáveis para as autoridades acessarem esse dispositivo digital e apreender informações. Então, você precisa analisar se o governo realizou essas atividades de acordo com aquele mandado de busca. Às vezes, as autoridades extrapolam demais. Talvez o mandado de busca diga: olha, você pode olhar essas conversas do chat GPT. O governo pega e-mails de 10 anos atrás e dezenas de milhares de outros materiais. Isso já aconteceu comigo, e eu entrei com petições dizendo que o governo agiu de forma absurda. Eles acessaram toda a vida anterior dessa pessoa, embora a maioria dessas informações seja irrelevante. Então, existem petições que podem ser apresentadas, mas normalmente o juiz vai dizer: olha, o juiz anterior já disse que havia causa provável para isso. Você está dizendo que não há causa provável? Esse é um argumento difícil. Darren Lee estava em liberdade condicional quando sua ex-namorada foi encontrada morta. Ele foi preso e agora responde por assassinato. Qual a probabilidade de o júri ouvir isso caso o caso vá a julgamento, ou seja, que não é a primeira vez que ele foi violento com alguém? Li na Associated Press que ele é acusado de agredir a mãe de um filho dela, e também a própria mãe, casos pelos quais está em liberdade condicional.
Qual a gravidade desse problema para a defesa? É um problema em muitos aspectos. Uma das perguntas no chat GPT é: como conseguir atendimento médico sem a polícia aparecer? Isso pode ser porque ele a matou, ou a defesa pode alegar que ele estava em liberdade condicional, ficou assustado e não queria a polícia ali. Se você der essa interpretação ao júri, pressupõe que ele já estava em liberdade condicional por algo. Você pode receber uma instrução do juiz dizendo: eles só saberão que ele estava em liberdade condicional, pois isso explica as conversas do chat GPT. Também há outros atos anteriores contra essa suposta vítima que poderiam ser usados para mostrar o motivo e a intenção dele. Esses itens geralmente são usados em casos como este de possível violência doméstica. Ao analisar o ponto em que o caso está agora, as informações mais recentes sobre o caso vieram após a prisão de Darren Lee. Não pode ser, eu fico voltando nisso, e não é a primeira vez que vemos um jogador de futebol, uma celebridade ou alguém se meter em problemas assim. Pensar que esse cara já assinou um contrato de 10 milhões de dólares e após 5 anos fora da liga, agora enfrenta essas acusações. É simplesmente uma derrocada impressionante. E agora ele foi indiciado pelo assassinato de sua noiva, mas também estava inicialmente enfrentando uma acusação de adulteração de provas, e ele não está mais enfrentando essa acusação. E a forma como a AP colocou foi: assim, os promotores agora podem focar na principal acusação de homicídio em primeiro grau. Qual seria potencialmente a estratégia aí? Ou mais ainda, e eu sei que você é um advogado de defesa criminal. O que o fato de Darren Lee não responder mais por essa acusação indica para você? Claro. Então você sabe, é claro, eu não estava presente nos procedimentos do grande júri. Eu não sei exatamente os fatos nos quais essa acusação pode ter sido baseada. Mas o que isso me diz, Chris, é que o governo quer ser cauteloso aqui. Eles não querem parecer que estão exagerando nas acusações. Você não quer parecer que está indo atrás de alguém de forma mais dura do que é justo e apropriado. Portanto, focar só na acusação principal e não buscar outras acusações faz sentido nessa linha de pensamento. E o que isso me diz também é que essa acusação pode ter sido baseada em alguma atividade após a morte, talvez tentando encobrir algo. E eles simplesmente não querem que o júri se perca em detalhes ou faça algum tipo de veredito de compromisso, onde digam: olha, não temos 100% de certeza sobre o assassinato, mas vamos condená-lo por essa acusação de adulteração de provas e encerrar o caso. O governo não quer isso. Sim, e claro, se o governo sente que tem um caso realmente forte nessa acusação de homicídio em primeiro grau, quero dizer, se ele for considerado culpado disso no Tennessee, isso o coloca pelo menos na prisão pelo resto da vida, e ele ainda pode potencialmente enfrentar a pena de morte. Quando se trata de futebol também, e há tanto dessa história que, mesmo que eu tenha mencionado o passado dele no futebol, ele foi uma escolha de primeira rodada no draft, no fim das contas, essa mulher perde a vida. Então, tipo, quem se importa que ele jogou, sabe, na NFL e tudo isso? Mas a gente ouve, em casos envolvendo ex-jogadores de futebol americano, que etc. aparece toda vez, seja isso verdade ou não. Você lembra de jogadores como Junior Seau, que faleceu, e embora não tenha sido acusado do que Darren Lee está sendo, muitos apontam a etc. como um fator que o afetou mais tarde. Darren Lee também foi linebacker. Isso é como um acidente de carro em cada jogada. Quão eficaz? E sabendo que eu também, sabe, é uma pergunta longa aqui, mas tipo, etc. é algo que a gente não sabe se alguém tem até que a pessoa morra e o cérebro dela possa ser analisado. Como você viu argumentos sobre etc. em casos onde pode ser um jogador de futebol americano envolvido? Tipo, quão eficaz isso pode ser se a defesa quiser usar esse argumento? Cris, isso é um desenvolvimento muito recente e muito novo para o sistema jurídico. É relativamente novo para a ciência médica, mas o sistema jurídico realmente ainda não lidou muito com isso. E, sabe, minha preocupação é que isso é real e fez com que algumas pessoas agissem de maneiras que não agiriam, ou melhor, de maneiras que não conseguiam controlar. E isso pode ser a base para uma defesa legal, por outro lado. Sabe, eu acho que há pessoas que podem estar nessa e em indústrias semelhantes, que praticaram esportes e fizeram isso, e talvez tentem usar isso como desculpa. Os tribunais terão que decidir como determinar a admissibilidade, em quais situações e quais achados médicos são necessários. Antes que um réu possa simplesmente dizer: ei, ele estava, sabe, na NFL, então ele deve ter, etc., e não conseguiu se controlar. Você tem que absolvê-lo. Eu também não acho que podemos seguir por esse caminho.
E você fica se perguntando também, tipo, se chegar ao ponto de trazer a etc. para o caso, sabe? É isso. Antes mesmo dele ser condenado por assassinato. Se é isso que realmente vai acontecer aqui. E ainda temos um longo caminho pela frente, sabe? Se você fosse usar a CTE, eu ficaria pensando, como argumento, será que o júri olha para alguém assim e pensa, bem, esse é um cara que tem tendência a ser violento porque ele é jogador de futebol americano? Com um cliente acusado de assassinato, lembro do jogador de futebol americano Aaron Hernandez, também acusado e condenado por vários assassinatos. Culpado de pelo menos um. Acho que o duplo homicídio foi o que foi alvo de recurso depois, antes dele falecer. Como advogado de defesa, como você gostaria que Darren Lee se apresentasse ao júri, sabendo que pode ser visto como um jogador de futebol americano violento e já em liberdade condicional por agressões? Como conquistar o júri sendo a defesa? A promotoria contará uma história sobre a noiva dele, que realmente parecia uma ótima pessoa. Como você apresenta Darren Lee para o júri, potencialmente sem esse viés negativo? Claro, quero dizer, todo mundo tem dificuldades, todo mundo tem problemas. Isso vale para os ricos e famosos e também para o cara na esquina. E isso é algo que pode ressoar com o jurado comum. Olha, a carreira dele tinha acabado e isso pode ser uma constatação bastante dura, como você disse, uma espécie de queda em desgraça nesse sentido. E você sabe, para uma pessoa que já está em uma fase ruim e lidando com várias coisas na vida, e então acontece essa tragédia, se estiverem afirmando que ele não fez isso. Sabe, essa é outra caracterização que ele não é apenas esse. Você sabe, jogador de futebol profissional bem-sucedido e privilegiado, com um passado que o júri talvez nem fique sabendo de tudo sobre esse passado, mas ele também é apenas um ser humano normal que está realmente lidando com a vida depois ahm, ahm, das ligas. E não existe um manual para isso. Então, acho que você precisa meio que humanizá-los nesse sentido e abrir a mente do júri para que eles estejam receptivos à sua narrativa sobre o que aconteceu. Não sei a situação financeira dele. Ele assinou com os Jets ao ser escolhido na primeira rodada do draft, acho que 20º, e ganhou um contrato de 10 milhões de dólares. Sabe, ele não joga desde 2020 e ficou trocando de time na liga, até ser dispensado. Então, o que ele fez nos últimos 5 anos não é como se ele morasse em uma mansão luxuosa. Quem ganhou 10 milhões de dólares na carreira talvez morasse assim. A família de Gabriela Perpétua entrou com uma ação civil por morte indevida de 50 milhões de dólares. 50 milhões é muito dinheiro. Como você quantifica no âmbito civil em um caso como esse? Claro, não existe valor que possa trazer alguém de volta, mas também sabendo que isso é 5 vezes o que ele ganhou durante toda a carreira dele na NFL, como que um advogado chega a esse valor específico de 50 milhões? Senhor, então quero dizer, você olha para a gravidade dessa perda e para a perda dos novos autores que vão ser a família da vítima. Sabe o que essa pessoa representava para a família, para a comunidade e para o mundo? Ela ajudava financeiramente a família? Você analisa considerações econômicas como essa e, na verdade, simplesmente a perda irreparável de uma vida. Isso certamente é uma perda na casa dos milhões. Mas, na verdade, Chris, o que importa também é a chance de receber indenização em uma ação civil por morte indevida, mesmo que a sentença seja de milhões de dólares. E se a pessoa não tiver bens para pagar, você não vai receber. Como isso funciona? Ainda temos um longo caminho. Ele é inocente até prova em contrário, supondo que seja considerado culpado. E, sabe, nessa ação de 50 milhões de dólares, quando o júri civil finalmente decidir, que eu sei que levaria muito tempo, possivelmente só depois que esse caso terminar. O que acontece financeiramente? Quero dizer, sabe, eu sei que você tem direito a 50 milhões de dólares, mas se ele estiver na prisão, não é como se ele fosse ter esse dinheiro algum dia. Não que ele já tivesse esse dinheiro, essa quantia para começo de conversa. Sabe como é que Darren Lee, na esfera civil, vai conseguir pagar um advogado? Certo. Normalmente, se houver uma apólice de seguro aplicável, o seguro nomeia um advogado. Não vejo isso acontecendo nessas circunstâncias. Pagar um advogado pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares. E ainda assim, você pode receber uma sentença de milhões ou até dezenas de milhões contra você. O réu entraria em insolvência civil e haveria prioridade entre diferentes reivindicações contra ele. Outras pessoas para quem ele possa dever dinheiro apresentariam suas reivindicações e então um juiz de falências diria: olha, há 50 mil dólares em ativos aqui.
Vamos dividir isso da forma mais igualitária e justa possível. E essas pessoas ficam simplesmente desamparadas, com uma perda incalculável de seu ente querido e sem nenhuma compensação real por isso. Sim, e além disso, ele já enfrentou questões legais antes, inclusive em vários casos de agressão. Defender-se de uma acusação de assassinato é caro. Além disso, atletas que ganham muito dinheiro muitas vezes acabam falidos. Não sei a situação financeira dele. Tenho certeza de que isso será relevante conforme o caso avança. Eric Fattis, advogado de defesa criminal em Denver, Colorado, obrigado por estar conosco no Law and Crime. É um prazer estar com vocês. Isso é tudo para o On The Case, apresentado pelo Law and Crime, e agora também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou Chris Stewart, nos vemos na próxima vez.